que nos guiam, a nossa gratidão eterna por tanto amor, por tanta proteção, por tanta paciência e misericórdia. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós, nos fortalecendo a força, a fé e a coragem em dias melhores, para que possamos vencer as provas e expiações por que temos que passar, bem como, Senhor, também possamos ter forças para mudar a nós mesmos, a vencer as nossas dificuldades, bem como, Senhor, essa prece, através dos nossos pensamentos, ela possa ir na direção de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que se encontram muitas vezes distanciados dessas verdades que libertam e que consolam. Possa envolver também a todo o nosso planeta Terra, em cada ponto onde houver dor, trevas e dúvidas, que a nossa prece, unidas a tantas outras que são feitas com o mesmo objetivo, possa fortalecer esses corações para que possam, Senhor, através da fé, se reconduzirem até as tuas leis, ao teu amor, ao teu caminho. Que essa paz que por ora sentimos possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e para sempre. Muito obrigada, Senhor. Bom, boa noite a todos que foram chegando depois. Tem alguém que está com o microfone aberto? Vou fechar. Pronto, senão vai reverberar, né? Fica voltando, né? Gente, vamos lá. Boa noite, Ani. Boa noite, Ezia, tudo bem? Boa noite, Leida. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Laurice. Boa noite a todos. Eu só peço que vocês desliguem o som, só abre quando for falar, porque está dando microfonia. Isso, já desliguei de alguns aqui. Olha só, gente, o assunto dessa noite, intitulado Incorporação. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, o médium de incorporação é chamado também de psicofônico. Não confunda com psicógrafo, tá? Psicógrafo é aquele que escreve, psicofônico é aquele que a gente chama vulgarmente de incorporação. É só para relembrar, tá? Que todas as mensagens espíritas, elas precisam passar pelo crivo da razão. Na dúvida, Kardec disse que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porém, a gente também tem que ser o seguinte, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade. Não aceitar nenhuma comunicação é um erro, aceitar todas é outro erro, são os extremos, né? Então, a gente tem que se pautar sempre para o bom senso. E a gente vai ver essa noite aqui que faltou em muito bom senso por parte daqueles que dirigem a reunião, que vão avaliar as comunicações da incorporação. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade. Não é que a gente vai aceitar tudo que vem, mas também a gente não pode rejeitar todas as que vêm, a não ser que tenham erros que sejam gritantes, né? Mas se a mensagem tem conteúdo, ela tem conteúdo e ponto. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que as comunicações, elas têm que guardar uma correlação com a personalidade daquele que está se comunicando. Correlação, né? Mas a gente deve entender também uma outra coisa. Se a gente tentar colher o fruto antes do tempo, a gente vai colher o quê? Fruto verde, que é o que aconteceu nessa comunicação aqui. Todo mundo queria, mas o Alexandre não queria essa comunicação, que ele não achou que o desencarnado já estava preparado o suficiente para poder fazer a comunicação. Então, houve muita interferência de outros desencarnados, dos mentores, dos responsáveis pela reunião, para quê? Para que o comunicante não se desequilibrasse nas comunicações. O que aconteceu com essa comunicação? A gente vai ver que ela não traz tanta autenticidade assim. Por quê? Porque ele não pôde botar muito da sua emoção, porque correria o risco dele se desequilibrar.
Então, é aquele caso, quando a gente quer as coisas muito antes do tempo, a gente acaba não tendo as coisas como deve ser. Então, isso é um ponto que a gente tem que avaliar. A gente vai falar do tipo de psicofonia ou do tipo de médio de incorporação, que é a médio em questão aqui, que vai trabalhar, e a gente vai ver que ela oferecia todos mediante a faculdade mediúnica dela, ela oferecia todo o potencial para que essa comunicação fosse o mais autêntica possível. Foi autêntica, porém não expressou com tanta profundidade a personalidade do comunicante. Por quê? Porque corria o risco, se deixasse ao sabor dele, que ele se envolvesse em muita emotividade e não conseguisse passar a comunicação. Então, por isso que levantou dúvidas em muitos. Porém, o que a gente tem que fazer nessa hora é avaliar se a comunicação ela guarda conteúdo e se os conteúdos que ela tem vai ao encontro das bases da doutrina dos espíritos. Se for, ótimo, é o que interessa. Tá bom? Então, vamos lá. É muito aprendizado num capítulo só, tá bom? Espera aí, deixa eu chegar aqui no meu slide. Vamos lá. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, a gente vê que tem aí uma forçação de barra, quer porque quer, né? Insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes. Olha, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Então, olha só, ele está num posto de socorro. A gente sabe que todo posto de socorro está vinculado a uma colônia espiritual. Como ele era um recém-desencarnado, provavelmente, por alguma razão, ele teve que ficar ali, vai ter que ficar ali por um tempo, para posteriormente, ele talvez vai poder, com certeza, ingressar na colônia de origem dele. Mas ele está numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável. Assim, com todo respeito, eu sei que quando morre alguém que a gente ama muito, a gente sente saudade. A saudade é natural. Mas não é natural a gente ficar inconsolável. Isso não. Por quê? Porque a gente tem uma doutrina tão clara e esclarecedora que o que poderia nos levar a ficar tão inconsolável assim se a gente sabe que existe vida após a morte, que depois a gente tem a possibilidade de poder visitar o desencarnado e o desencarnado vir nos visitar, se a gente vai ter a possibilidade de um dia se reencontrar de novo. Então, como a gente pode ficar tão inconsolável se a gente sabe tudo isso? Imagina a religião que não tem nenhuma dessas informações. Aí a gente entende por que a pessoa está inconsolável. Agora, o espírita ficar inconsolável, não, ele pode ficar triste, é natural. A gente sente saudade mesmo, a gente sente falta do convívio material com as pessoas. Isso é natural no nosso momento evolutivo. Mas ficar inconsolável não é natural, não. Tá? Faltou aí um pouco mais de vivência da doutrina dos espíritos, mas é aquela vivência interna, né? Não é o intelectualizar-se, mas faltou a vivência, viver a doutrina. E ele continua assim, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um amigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, ele fazia parte das reuniões mediúnicas, provavelmente, e eles queriam o quê? Que ele desse a comunicação de como é que ele estava, como é que ele não estava, para lá. Ou seja, na verdade, a gente vai ver no correr desse capítulo que o que eles queriam mesmo é matar a curiosidade científica, né? Saber se o Dionísio está desencarnado mesmo, se ele está desencarnado, não, se ele está mesmo vivo ainda no plano espiritual, se existe vida após a morte mesmo, se ele tem condições de se comunicar, ele vai se comunicar com toda a personalidade dele de antes, né? Então, o que eles era mais assim uma sede de curiosidade, uma sede científica que não tem muito sentido, né? Do que propriamente qualquer outra coisa. E aí continua. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. É importante, a gente vai ver mais para frente, que a psicofonia da Otávia é uma psicofonia sonambúlica. Não entra ali em detalhes, mas é. O que é psicofonia sonambúlica? O médium sai, fica do lado do corpo dele e o espírito se manifesta de uma forma mais livre,
Mas livre não significa que o dono do corpo não tenha total autonomia em cima do corpo, tá, gente? É que não há tanta interferência. Porém, se o médium, o dono do corpo, falar assim, chega, acabou essa comunicação, acabou. Tá? Ele tem autonomia. Por isso que se faz primeiro o estudo da mediunidade, a educação da mediunidade, para quê? Para que a gente aprenda esse tipo de situação. Então, mesmo num caso de incorporação assim tão autêntico, em que o espírito, o dono do corpo, se afasta, fica do lado, para que o manifestante, o espírito comunicante, possa se comunicar de forma mais autêntica possível, porque esse tipo de mediunidade oferece uma comunicação muito autêntica, não significa que o médium não é dono do corpo dele e imediatamente ele não possa parar aquela comunicação, tá bom? Só quero que vocês entendam isso, tá? Pode falar, Ana Lúcia. Esse tipo de atividade seria aquela, por exemplo, do Noronha? Não sei se o Noronha ele é psicógrafo, né? Eu não sei se ele é psicofônico, isso realmente eu desconheço em relação a ele, assim, eu não conheço tanto da vida dele. Mas ele é psicógrafo, ele psicografa, né? É uma psicografia que eu também nunca me perguntei se é mecânica, ou se ele tem consciência do que ele está escrevendo na hora que ele está escrevendo. Eu nunca perguntei isso, para te dizer a verdade, eu nunca tive tanta curiosidade assim em relação a ele, tá? Eu não sei. Eu sei que a do Chico Xavier era mecânica, ele escrevia e não sabia o que estava escrevendo, tá? Agora, se do Noronha é assim, eu não sei responder. Porque ele às vezes faz uns desenhos específicos, né? Que o espírito, que a família, né, conhece. Surgiu essa dúvida. Aqui tem a Wanda do chat está falando que a psicografia do Orlando é consciente, então ele tem consciência o tempo todo do que escreve, então não é mecânico, tá? Mas por ele ser um médium bem educado, ao que parece, né? As psicografias dele, que não é psicofonia, é psicografia, né? Ele escreve, elas são bem interessantes, que eu já ouvi algumas, né? E tem umas que são até bem autênticas mesmo, né? Com relação ao espírito comunicante, tá? Pois é. Estão falando aqui, a Wanda que está falando no chat, eu realmente não tenho conhecimento com profundidade da mediunidade dele. A Wanda conhece, está falando que sim, tá? Que é consciente. Porque a mecânica não é consciente. O Chico Xavier psicografava, só ia saber depois, tá? O que tinha escrito, o que estava escrito ali. Tá bom. Tá? Deixa eu só passar o slide, aí vamos lá. Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Isso é o Alexandre falando. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Então, a primeira coisa que ele levanta à baila é que os encarnados não estão, inicialmente, eles não estão totalmente preparados para aquela psicofonia. Por quê? Tinha mais a questão de curiosidade do que qualquer outra coisa, né? Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos, né? Então, assim, é complicado, né? Eles são muito exigentes, são detalhistas demais, e eles iam acabar não acreditando na psicofonia, e que foi o que acabou acontecendo, né? Tanta pesquisa, quer ver tantos detalhes, tanto detalhe que acaba que se perde nos detalhes todos, tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte, é filtrar, é doutrinário, não é doutrinário, observar as comunicações, ver se tem um pouco de personalidade ali embutida assim, e ponto final, tá? Mas eles são muito duros. Só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender os companheiros, que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Então, Alexandre iria providenciar tudo, apesar de achar que não é a hora, não é o momento.
mas Alexandre não se colocou, né, como alguém contra aquilo ali. Explicou as razões, mas não se colocou contra. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, né? Então, são as mesmas medidas, né, no caso já da psicografia, né? Acrescentando-se, porém, que não necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir, porém que precisamos proteger com especial carinho o centro da linguagem, porque vai ser uma psicofonia, vai ser incorporação. Então, o espírito vai falar através da médium, né? Com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Por que abdômen? Porque os músculos da respiração estão envolvidos na fala. Então, é uma necessidade não só dos músculos que vão produzir a fala, mas também do tórax e do abdômen, porque são músculos respiratórios, a gente precisa estar com a respiração adequada para poder falar, senão não sai voz, né? Então, ele pede especial atenção a esses centros, por quê? Porque a médium vai passar a comunicação através da fala. Então, vamos lá. Aí continua, instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então, eu coloquei ali onde que estava o Dionísio, numa instituição, num postinho de socorro, não muito distante da crosta terrestre. Então, veja bem, Dionísio ainda estava numa fase de preparação. Então, é querer comer a fruta antes do tempo dela amadurecer. Primeiro, os companheiros da casa espírita não estavam preparados. Têm muito mais curiosidade científica do que qualquer outra coisa. Segundo, o Dionísio, se está num posto de socorro, próximo a uma crosta terrestre, ele está se adaptando a essa realidade ainda. Então, é precipitar demais para nada, né? E aí continua. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberarei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Então, era um dia que o Dionísio ia se comunicar não só aos trabalhadores, mas aos familiares do Dionísio em particular, né? E aí imagina todo mundo esperando aquele Dionísio encarnado, com aquela mesma emotividade, com tudo, mas que a gente vai ver que não vai acontecer isso. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar, isso ele já falando, né, para o Dionísio, um aparelho neuromuscular, que era da médium, né, o corpo da médium, que ele não pertence. Então, olha só, ele está fazendo um alerta agora ao Dionísio. Olha bem o que você vai fazer, que agora você não vai ouvir a comunicação, você vai se comunicar através de um médium. Então, tome todo o cuidado possível com essa aparelhagem, que ela não é sua. Então, respeite, né? No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreendeu bem? Ou seja, todo mundo queria particularidade da personalidade do Dionísio, mas que ela também, como filtro, ela poderia falhar. Pode, o médium pode falhar, o médium não é 100%, né? Exige dele muita disciplina. Ela tem toda a faculdade mediúnica, mas mesmo assim, ela é um espírito em provação. Então, é um espírito que traz as suas dificuldades. Então, ele já deixou bem claro para o Dionísio que a coisa não seria tão fácil como ele imaginou que pudesse ser também. Ele que lá, quando estava encarnado, era tão exigente com as comunicações, agora ele estava vendo quantos obstáculos reais passa para acontecer uma comunicação. Ele está vendo o outro lado da moeda, né? Isso é Dionísio, né? Que agora está desencarnado. Pois bem, agora chegou sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita
e não devemos impedir a experiência. Então, ele faz uma série de advertências para o Dionísio, dizendo que não é fácil imprimir a sua personalidade num aparelho neuromotor, né, que é o aparelho, é o corpo da médium. Não é fácil você passar a sua personalidade, porque você vai encontrar a resistência da personalidade do médium. É isso que chamamos de animismo, né? É também isso. Então, veja bem, ele tem que respeitar. Por quê? Porque os médios têm a sua personalidade. Então, é difícil a gente deixar um pouco a nossa personalidade de fora para fazer com que a comunicação se torne o mais autêntica possível. Ou seja, é difícil ser um Chico Xavier, literalmente, né? E o Chico Xavier é um médium disciplinado e um médium exemplar. E ele continua: concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me, ou seja, se prepare durante o dia todo para o que você vai falar, para chegar lá na hora, né? Está totalmente organizado o seu pensamento, você falar o que você quer e tentar mostrar a sua personalidade ao máximo, impor, né? Impor, entre aspas, no bom sentido, a sua personalidade para que a médium possa se expressar. Então, agora ele viu o outro lado da moeda, a dificuldade de quem está se comunicando, a dificuldade do médium em passar a comunicação. Enquanto que antes ele estava numa posição tranquila, de só avaliar a questão, né? Só de fazer avaliações. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Os médiuns que trabalham em mesas mediúnicas, eles já sentem a influência dos espíritos comunicantes, quem é médium sabe disso, algumas horas antes, às vezes muitas horas antes, de acontecer a reunião mediúnica. Então, olha a preparação toda. O espírito tem que se ambientar, fazer uma compatibilidade fluídica, se afinizar com a médium, o médium com ele. Olha quanta coisa que é difícil. E, no entanto, chega aqui, a gente exige 1000 coisas. A gente quer 1000 coisas daquele médium, daquela mediunidade. Então, assim, ele agora vai mostrar para o Dionísio a parte difícil que o Dionísio até então desconhecia, né? Ou que se conhecia, nunca se deteve com a atenção devida. Então diz, olha, eu vou te deixar umas horas antes na casa da médium, você tem que fazer uma compatibilidade fluídica, afinizar a sua sintonia com a médium, facilitar as coisas para na hora que você der a comunicação, você não encontrar dificuldade fluídica de passar a comunicação e mostrar a sua personalidade também. Então, veja quanta coisa que ele tinha que fazer. E ele desconhecia isso, né? Só sabia cobrar das comunicações. Aí eles já estão lá na casa da Otávia. Alguém levantou a mão? Sim, Ana Lúcia. Márcia, Ana Lúcia. Não sei quem foi primeiro, que eu não estava vendo. Quem foi primeiro, se manifeste, por favor. Ana Lúcia. Foi a Ana? Tá. Não, não foi engano. Pode falar, Márcia. Pode falar, Márcia. O Alexandre, eu acho que ele aproveitou a oportunidade para fazer esse ensinamento para o Dionísio, né? Sim, para mostrar para ele quanto que as exigências dele foram muitas vezes descabidas. Ter critério é uma coisa, exigir minúcias é outra coisa. Né? Agora o Dionísio está sentindo a dificuldade que até então ele não podia imaginar que era tão grande assim. Né? Enfrentar as questões vibratórias das diferenças fluídicas, que ninguém é igual a ninguém, a gente tem semelhança, mas não é igual. Aham. Né? Tanta exigência para o médium, mas quanta coisa que o espírito também tinha que facilitar e ajudar. Então, é tanta coisa para pensar dentro de uma comunicação. Né? Por não isso é apenas chegar e falar. Não. Por isso que eu aconselho sempre avaliar as comunicações, em primeiro lugar. Tá? Bom, lá chegaram à casa da Otávia, que também não era moleza, né? Que a gente viu que não bastava ser médium ostensivo, ainda trazia um marido a tiracolo para piorar a situação dela, né? Então, assim, é o ditado popular, desgraça pouca é bobagem, né? Então, vamos lá. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora
leve e balsâmica. Aí a gente vê o quanto que as preces, os momentos de reflexão, né, de meditação, eles trazem uma psicosfera tão positiva para a nossa casa. E às vezes a gente em casa fica conversando coisas das piores maneiras possíveis, né? Assuntos pesados, dando ênfase às vezes em situações que não são boas. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados aos serviços mediúnicos, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo a fim de orar e preparar-se. Quer dizer, é uma médium disciplinada. Faz uma refeição frugal, come bastante tempo antes, se prepara com orações e meditações para quê? Para servir de médium de uma forma melhor possível, da forma melhor possível à noite. Então, ela preocupa-se em se preparar muito, muito. Então, é um médium disciplinado, é um exemplo para a gente seguir. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem, harmonia doméstica, notei-a, porém, algo pálida e abatida. Eu sublinhei isso aqui, que quanto mais evoluído é o espírito, mais apurado é o gosto dele, mais organizado ele é, mais limpeza ele tem, não sei se vocês sabem disso, né? Mais harmonioso é o trato dele com as coisas. Então, a gente vê que a Otávia já é um espírito que está na luta já faz tempo, né? Porém, eles notam que a médium está abatida e pálida. E aí eles vão procurar saber o que está acontecendo com ela, ela que tanto se prepara, né? E a gente vai ver que as expiações dela não são fáceis. Espera aí que eu saí dos slides, vamos lá. Não, de modo algum, explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, está falando do marido dela. Por que ela está batida, né, e está assim, pálida? Né? Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permite afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Então, ele é o antagonismo dela, né? Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, o marido, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Então, por mais que Otávia faça a parte dela, ela conta com um plus de dificuldade. Qual é o plus de dificuldade? O marido, que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Porém, esse marido é só tristeza, né? Então, parece que o Leonardo é um grande obstáculo para que... É um motivo a mais de sofrimento na vida da Otávia, porque se já não é fácil ser médio ostensivo, ela ainda tem um plus na vida dela, que é o marido, né? Que trabalha assim com as trevas. Então, enquanto ela está lá na luz, enquanto ela acende a luz, ele apaga. É mais ou menos assim, né? Não é moleza, não é moleza, gente, não é moleza. E aí vamos lá, a nossa querida médium que me deixou o coração assim cheio de compaixão por ela. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise, e é verdade. A gente não se harmoniza, e a gente às vezes, né, já tive a oportunidade de trabalhar na mesa mediúnica, então chegam uns médiuns esbaforidos na última hora, vou me preparar para a reunião. Gente, meia hora antes, não. Você se prepara um dia antes ou mais. Aliás, o preparo é a vida toda, né? Mas se você quer trabalhar numa mesa mediúnica, você já tem que estar preparada há 24 horas, pelo menos, né? Então, a gente vê ali, como se sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Ou seja, nós aqui estamos muito mais suscetíveis do que ele. Então, não é fácil. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Ou seja,
O que o André Luiz quis dizer isso? Já que ela veio como médium para servir, não supõe-se que deveria ter nascido numa família perfeita, ter uma vida perfeita, sem dificuldade financeira, sem dificuldade de saúde, sem dificuldade de nada. Vocês acham? E essas facilidades colocariam o médium a perder tudo, né? A gente vê a vida de Chico Xavier toda permeada, amarradinha de sofrimentos. Não sei se vocês, né, já pararam para ver. Para quê? Chico Xavier não teve uma brecha para errar, porque a vida dele toda era permeada de dificuldade e doença. Para quê? Provavelmente ele pediu isso no plano espiritual, fez parte do planejamento. Provavelmente não, fez parte do planejamento dele. Ele falou assim, olha, bota dificuldade, porque facilidade faz a gente perder a reencarnação, mas dificuldade faz a gente procurar Deus e faz a gente entrar no caminho. Então, a vida da Otávia não era muito diferente disso, né? Possivelmente, ela pediu o companheiro ali, o plus, né? A dificuldade dela. Para quê? Para ela não pestanejar na vigilância, porque ele já desarmoniza tudo. Ela acende a luz, ele apaga, como a gente viu. Então, ele exigiu o máximo dela. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é a fonte criadora das asas espirituais. A gente tem 2 mecanismos evolutivos. Um é a dor e outro é o amor. Mas, quando, por rebeldia, a gente não aceita o amor e a lei de Deus, a dor visita a gente, porque só ela é capaz de nos sensibilizar a alma para que a gente possa retornar ao caminho da lei de Deus e reencontrá-lo. Então, a Otávia pediu isso. Não põe facilidade, não. Porque se tiver dor, eu vou fortalecer minha fé. E a fé é a virtude que conduz a Deus, a gente a Deus. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, está escrito no Evangelho, né? Que a fé nos conduz a Deus. Por quê? Porque a fé nos leva para o atemporal. A fé nos leva para valores atemporais, para Deus, que é atemporal. Quando a gente está no sofrimento, é o momento certo da gente desenvolver a nossa fé. Se a gente não se deixar arrastar pela não aceitação e a rebeldia. Mas se a gente procurar a aceitação e a resignação, a gente fortalece a fé. Por isso que a fé é mãe da esperança e da caridade, como está no Evangelho. Então, as dificuldades, as dores da nossa vida, elas estão inseridas para nos sensibilizar de algo maior do que essa vida material. Então, bendito a dor na nossa vida que nos fez despertar para uma série de coisas. Bendita é a dor. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. Enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, né? Fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de forças, não somente nas fibras nervosas, mas também nas células da glia. Isso vai fazer parte das nossas primeiras aulas. Lembra que as células da glia são as células de sustentações dos neurônios? E que os neurônios têm o tigroide, que é muito importante no momento da atividade mediúnica. Então, o que eles estavam fazendo? Fortalecendo toda a aparelhagem dela, para que na hora da comunicação mediúnica, todo o sistema nervoso dela estivesse em harmonia, porque era preciso que estivesse em harmonia para que pudesse receber a comunicação e passá-la. Porque o médium vai fazer papel de receptor. Recebe e transmite ao mesmo tempo. Ele recebe a comunicação e faz a transmissão. E essa transmissão ela é feita por órgãos físicos. Então, todo o sistema nervoso tem que estar em dia. Para quê? Para que possa captar a informação e, ao mesmo tempo, passar as informações. Lembra da pineal, da ligação com o sistema nervoso central, que os tigroides, que são aquela substância cinzenta que tem nas células neuronais, eles é que abastecem, produzem energia para que as células dos neurônios funcionem adequadamente, façam suas conexões, suas sinapses, para que tudo isso possa acontecer na hora da comunicação mediúnica. Então, o que faz o nosso amigo ali, o Euclides? Ele dá um passe magnético tentando restabelecer
a harmonia fisiológica que ela perdeu por causa das grosserias do marido dela, que não é moleza. Né? O sujeito é delicado, literalmente, esse Leonardo. Né? Então, eles tentam organizar a vida dela para que ela possa servir de instrumento o mais fidedigno possível à noite. Mas, gente, a Otávia está em expiação, não é mole, não. Né? Então, temos que ter compaixão. A vida dela não é mole. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias, como se ela estivesse imaginando, na esfera do pensamento. Mas nesse momento ali, já começa a fazer o quê? A ligação, né, entre o Dionísio e a Otávia. E ela começa, tu vê, ela é uma médium dócil. Ela, naquele instante, ela começa a se lembrar do Dionísio, lembrar da família, lembrar de tudo. Ela está naqueles flashes. Para quê? Ela já está se ligando ao Dionísio, para quê? Para, na hora da comunicação, não ter tanta barreira, não ter tanta dificuldade vibratória. Só que, gente, volto a dizer, a vida da Otávia não é moleza. E a gente vê que ela é uma médium disciplinada. Mas as provações dela são muito grandes. Ora, minha boa Georgina, que aí nós já pulamos, né? Aí tá lá o marido dela delicado, já chegou dentro de casa, é aquele furacão quando chega, né? E aí ele chegou, ele queria janta, aquela coisa toda bem machona, né? Bem assim, bem egocêntrica, egóica, né? Ele é bem machão, né? E ele proíbe ela, ele diz que ela hoje ela não vai no centro, não. E aí que chega o parente dele, a Georgina. E aí a Georgina fala, né, que tá passando lá para levar. A Georgina já passa lá por influência da espiritualidade, que sabe que tem que ter sempre alguém, que senão ele não deixa ela ir, não deixa ela trabalhar. E aí ela diz, com toda delicadeza, né, ora, minha boa Georgina, hoje não posso, Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Ela é a delicadeza em pessoa. Eu já ia falar logo assim, Leonardo hoje já disse que não pode, não sei o quê. Ela vai com todo jeitinho, com todo amor, amorosa, carinhosa, aquele jeitinho dela de si. Provavelmente uma pessoa muito amorosa, né? Fala com todo carinho, apesar dele não ter carinho nenhum. Ele é uma pessoa estúpida, grosseira, né? Meu filho, adorei essa Georgina, gente. Essa daí é das minhas. Adorei ela. Meu filho, pode falar, Márcia. Ela sendo uma pessoa assim, dócil, que se prepara, provavelmente faz o culto no lar e tudo, a casa dela não seria envolvida por uma luminosidade, uma energia que não deixasse esses acompanhantes do marido entrarem na casa? Eu não sei se os acompanhantes entram tanto, mas o problema é a vibração dele de grosseria. Ele é grosso por si só, né? E a gente tem que entender uma coisa. Eu acho que ali ele bebe, né? Provavelmente está sempre mal acompanhado, mas assim, eu acho que o pior daquilo ali tudo, sabe, é a grosseria dele. Ele é tão grosseiro, que ele traz essa vibração para dentro de casa. Entenda. Toda casa é protegida, a Otávia é protegida, a gente viu aqui o tempo todo que a Otávia é protegida. Eles tentam blindar a Otávia o máximo possível para ela ser resguardada de tudo isso. Mas a gente tem que entender que o Leonardo ele tem o livre-arbítrio dele. Ele leva isso para dentro de casa, é muito mais forte. Mas ela é protegida o tempo todo. Mas um indivíduo desse, ele causa embaraço. Ele causa embaraço, de qualquer maneira. É um indivíduo grosseiro. Por mais que eles protejam a Otávia, ele é um indivíduo grosseiro, daqueles grosseiros no falar, grosseiro no agir. Você vê que ele não tem tato, ele não tem carinho, ele não tem polidez em nada. Então, você imagina você, uma alma sensível, lidar com uma pessoa grosseira dessa o tempo inteiro. Não é moleza. Então, por mais que a espiritualidade proteja ela, é difícil. É difícil porque ela também é um espírito que está em luta de evolução.
Ela já não está numa condição de Jesus que já não sofre mais a influência da matéria. Ela é como nós, ela sofre a influência da matéria. Ele é um bom espírito que luta, mas tem ainda suas dificuldades. Então, ela sempre vai ressentir um pouco, por mais que a espiritualidade a proteja. O lar é protegido? É. Você vê que a salinha onde ela se prepara tem uma psicosfera maravilhosa. É o cantinho da Otávia, né? Mas o marido grosseiro, quando chega, ele não só traz os acompanhantes, mas ele traz, acima de tudo, a grosseria dele. A falta de misericórdia, de amor, de carinho nas palavras. Então, ô Márcia, é a expiação da Otávia também, né? A gente não pode esquecer que o médium não é um ser perfeito. O médium, ele está ali, a mediunidade na Terra, 90% de provas e expiações. Então, os médiuns vêm com a mediunidade ostensiva para resgatar mais rapidamente os débitos que eles contraíram outrora. Então, Otávia não está 100% imune a essas interferências. A espiritualidade ajuda, mas ela não está 100% imune. Por quê? Porque ela tem débitos do passado que não a deixam 100% imune. A casa dela é protegida? É. A casa dela é protegida. Mas ela não está 100% imune. Por quê? Por causa dos débitos de outras vidas passadas. Ela está suscetível de vivenciar isso. Por quê? Porque talvez em outras vidas, com muita certeza, ela também não foi um espírito tão delicado. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, meu filho, adorei essa Georgina. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto. Olha só, ela é firme, ela não é mole, não. Que para lidar com um sujeito grosseiro desse, tem que ter muita ascendência em cima dele, tá? Mas advirto, quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Olha só, a Georgina tem uma ascendência espiritual. Ela tem. Ela já tem, entendeu? Ela não se abate tanto quanto a Otávia. Ela não tem problema nessa área. Então, ela se interpõe com o Leonardo. Com certeza, a Otávia, ela tem débitos com o Leonardo. Então, conclusão, ela é suscetível do Leonardo? Mas a Georgina não é. Otávia é uma esposa exemplar. Tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores rigorosamente educados na inteligência e no coração. Quer dizer, olha só, ela tem autoridade moral em cima do Leonardo, porque ela pegou pesado com o Leonardo. E vê se o Leonardo se cresceu para ela. Leonardo não cresceu para ela, mas cresceu para Otávia, mas não cresceu para ela. Então, veja bem, a Georgina não é mole, não. Não, aí ela continua, não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Então, olha só, ela não impõe nada a ele, mas ela diz, olha só, vê bem o que você está fazendo, porque o mal que você está fazendo pode voltar contra você. Ela foi, ó, firme. Ela tem uma ascendência moral em cima do Leonardo. E pode, isso é só para quem pode, gente, não é para quem quer, não. Otávio, aí olha só ele. Antes ele tinha dito para Otávio que não podia, não era isso? Olha só, agora ele. Otávio poderá ir quando quiser, olha só como é que ele é machão, né? Como se ele tivesse com todas as cartas na manga, mas ele não está mais com nenhuma. Otávio poderá ir quando quiser, olha só, como se ele pudesse, desde que seja em sua companhia. Olha só, ele amansou, mas o orgulhoso que é, ele não quis dar o braço a torcer de que ele já estava para lá do que vencido pelas palavras dela. O que ele diz? Até pode, mas porque está em tua companhia. Se não tivesse, não podia. Mentira! Ele já foi vencido pelas palavras da Georgina, porque a Georgina já mostrou para ele
que ele não tem argumento nenhum para impedir ela, que ele tinha que agradecer a Otávia todos os dias e beijar os pés dela. Mas ele, para não dar uma de que ele não está por cima ainda, o que ele faz? Desde que foi em sua companhia, eu deixo ir. Né? Mas não é nada disso. Ele já foi colocado no devido lugar dele. Olha o orgulho desse homem, que não é mole, não. Você já imaginou o que é viver com esse Leonardo? Não é mole, não. É dose para leão, como o povo fala. Tá? Ele é o suprassumo do orgulho. Mais uma vez, contemplava admirável o fenômeno luminoso da epífise. Aí já é Otávia, já entrando lá no grupo para trabalhar. Lembra que a epífise é a glândula da vida espiritual? É ela que vai intermediar, né? Ela que vai fazer a ligação do plano espiritual com o plano material. Lembra das nossas primeiras aulas? Né? Mais uma vez contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem, porque ela ia falar, e às peças e músculos do centro da fala, porque era uma mensagem de psicofonia. O médium ia externar pela fala o que o espírito comunicante queria passar. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, quer dizer, a oração é importante para equilibrar o ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, que sem o plano espiritual, gente, só a nossa oração não é suficiente, tá? Para preparar. Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, mediunidade sonambúlica, ela foi afastada, ela é psicofônica sonambúlica, ela foi afastada. Mas volto a dizer, não que ela não tenha domínio sobre o corpo, ela tem todo o domínio do corpo, tá? Otávio foi cuidadosamente afastado do veículo físico, em sentido parcial. Então, é uma psicofonia sonambúlica semiconsciente. Aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se da possibilidade dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar ao corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência, mediunidade semiconsciente, do que estava ocorrendo, enquanto Dionísio conseguia falar. Então, assim, a Otávia, ela tinha noção do que ele estava falando. Quando acabava a psicofonia, ela guardava noção dessa psicofonia, não total consciência, tá? Ela era semiconsciente. Entre nós, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, soprava um desequilíbrio e a inquietação. Então, olha só que interessante. Entre os desencarnados, a disciplina, o controle, o autodomínio. Entre os desencarnados, a inquietação, a curiosidade. Estava ali só na curiosidade. Então, o desequilíbrio, né? Então, veja como não é mole a espiritualidade trabalhar. No entanto, todos aqueles desencarnados ali que não estavam fazendo a sua parte, queriam uma comunicação autêntica, mas não estavam fazendo a sua parte para manter uma boa psicosfera, mas queriam uma comunicação autêntica, mas não fazendo a parte deles. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. Então, eles tiveram que filtrar. Então, era um outro Dionísio. Um Dionísio que não ia mostrar as mesmas paixões, digamos assim, as mesmas características de um Dionísio encarnado. Tinha que ser um Dionísio equilibrado. Por quê? Porque ele estava usando uma aparelhagem, um corpo físico que não pertencia a ele. Então, por ali não poderia resvalar certas emoções. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, eles estavam controlando o Dionísio? Estava. Então, o Dionísio também não estava podendo mostrar todo o potencial de personalidade dele, porque ele poderia se desequilibrar e aquele aparelho físico não era dele. Mas, no entanto, a comunicação não valeu de nada, porque eles não avaliaram nada da comunicação, nada. Não aproveitaram nada, jogaram fora.
O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação. Então, olha só, deixaram que ele mostrasse a identificação de que ele era ele. Mas os possíveis, não todos, né? De identificação pessoal. Mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental, com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5, ou seja, a grande maioria, mais da metade, né, porque são 4/5, de 5 são 4 partes, né, dos assistentes, não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Veja bem, se eles estivessem fazendo a parte deles de harmonização da reunião, eles sentiriam a presença do Dionísio na reunião. Então, eles não teriam dúvida. Mas, como eles também não fizeram a parte deles, mais eles duvidaram que era o Dionísio que estava se comunicando. Vocês percebem? Eu estou falando uma série de coisas, mas ninguém me interrompeu. Vocês percebem a questão? Então, vamos lá. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávio conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza dos cigarros em pequeno vaso próximo, porque ainda estava fazendo uma coisa deplorável dentro de uma casa espírita, fumando, né? Acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Quer dizer, ele não foi nada caridoso, né? Nada caridoso em momento nenhum, desrespeitoso até por conseguinte. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Quer dizer, ninguém tirou nada da mensagem. Como não puderam encontrar a personalidade integral do Dionísio na comunicação, não aproveitaram nada que o Dionísio passou de ensinamentos. Então, jogaram a comunicação fora, literalmente, né? Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Então, lamentável esses trabalhadores, né? Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Quer dizer, ninguém, todo mundo era ciência pura, né? Não tinha a menor remoção para nada. Então, não sentiram o Dionísio também em momento nenhum. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. E é verdade, né? Ninguém ali estava se sentindo no dever de ajudar. Todos estavam só se sentindo no dever de criticar e encontrar falha. E acabaram encontrando, porque quem busca falha, falha encontra, né? Então, a comunicação não foi aproveitada. Nem o conteúdo doutrinário, provavelmente, que foi passado, não foi aproveitado. Pode falar, Célia. Reni, esse lance de você dar comunicação de pessoas conhecidas, de pessoas da família, é muito complicado, né? E, às vezes, a gente, quando trabalha, né, reunião mediúnica e tal, às vezes alguém pede, ou você vê algum parente, alguma dificuldade, ou um amigo, e pede, né? Então, sempre quando isso acontecia comigo, eu sempre evitava, né, de dar a comunicação, até por causa disso. Porque as pessoas acham que você conhece a pessoa, que você sabe tudo, então você vai, né, não vai ser confiável a comunicação.
É lamentável, né? É. Porque o que vale é a integridade do médium. Será que em momento nenhum, eles que trabalharam nessa mesa mediúnica, eles não viam a integridade da Otávia, né? Porque você vê ali que todo mundo se conhecia um ao outro. Então, todo mundo sabia que Otávio era uma pessoa correta naquilo que faz. Então, a gente leva isso em consideração também, gente. O médium Não, correto mas as pessoas são. Mas é aquela história, nós lidamos com seres humanos, é né? isso. Ainda, né? É E isso. as pessoas sempre têm aquela competição, ou não sei. Não estou falando aqui por mim, não estou falando pelo Assim, estudo, pelo né? geral, né? Pelo geral. Então, parece que às vezes tem casos até de uma disputa, alguma coisa assim, de se achar um melhor que o outro, né? Uhum. E eu mesmo já escutei muito isso. Congelou aí, Célia. Caraca, é complicado. Oi? É complicado. Ah, sim, é muito, sim, é difícil, sim. A gente não agrada a todo mundo, né? Nem Jesus, o Espírito puro, não agradou na Terra, imagina a gente, que é imperfeito, né? Pode falar, Zezé. Oi, olha só, escutando você falar agora no final também, né? Eu penso não, eu acho que eu tenho certeza, a importância do estudo do livro dos médiuns pelos médiuns. Eu não sou médium, não trabalho em casa em mesa mediúnica, mas eu estudo o livro dos médiuns. Sim, E porque você estudando o livro dos médiuns, você se fortalece, você é como se você tivesse um domínio da situação, não é? Ele é um manual para a vida, não é só um manual para o médium, é para todos nós, porque pode não só eu não tenho a mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médiuns, né? sim. Então, tem aquela pergunta do livro dos Espíritos, que eu não sei nunca o número da questão, os espíritos influenciam mais do que a gente pensa. Então, se a gente conhece, se a gente sabe com o que está lidando, o que está acontecendo, fica mais fácil, Eu acho né? que faltava nessa reunião de trabalhadores um engajamento entre eles mesmos. Porque Exatamente. né, se você conhece, eu conheço a Zezé, não, a Zezé é uma pessoa de boa índole, é de bom coração, uma pessoa reta, do reto agir. Então, assim, não tem por que ficar duvidando, né? Se a gente sabe Exatamente. que os médiuns são sérios também, né? Porque lá no livro dos médios ele fala, né, da natureza das comunicações, da identificação do espírito, identidade dos espíritos, né? Então, a partir daí, a gente não tem que saber se é São Luís, se é Santo Antônio, se sou eu, se é minha mãe, se é meu pai que está mandando a mensagem. A mensagem é o conteúdo dela, né? Que é o Avalia o mais conteúdo. importante. O que eles Exatamente. fizeram? Eles jogaram fora até o conteúdo. Isso aqui é dureza, né? Isso que Eles é estavam dureza. querendo só encontrar o Dionísio, personalidade. Exatamente. Então, o que foi falado ali foi jogado fora. E com certeza a gente não sabe qual é a comunicação, mas está na cara que tinha conteúdo, né? E aí se jogou fora um É, conteúdo que era é, importante para todos, né? Olha o exatamente. desperdício, né? Numa comunicação inteira. Mas é isso aí. Obrigada. Nada, que isso. Pode falar, Edilene. Acho que você também levantou a mão. Eni, eu só queria tirar uma dúvida. Pode uma pessoa que desencarnou, que ela era usuária de droga, bebia, e, por exemplo, ela traía a esposa, e a esposa trabalha em mesa mediúnica, ele passar uma carta psicografada por ela mesma para a irmã, porque a irmã era uma pessoa desequilibrada? Talvez ele próprio não, tá? Não oferecia nenhuma condição, porque geralmente desencarnando nessa condição são espíritos que ficam vagando, tá? Mas vamos supor que passaram-se o tempo dele, já um tempo na espiritualidade, talvez ele não, mas por intermédio de outros, com o auxílio de um mentor. Mas imediatamente não creio nessa possibilidade. Eu não creio, tá? Porque o médium que é usuário de drogas. Ele não era um médium, não. Ele Não, era desculpa, não é esposo de médium. uma médium, Isso. Uma que ela pessoa. trabalha na mesa mediúnica. Então, uma pessoa que desencarna usuário de drogas, ela vai ficar vagando um tempo no umbral. Ela não vai ter percepção da vida espiritual do nível superior, né? Da ajuda da espiritualidade superior. Ela está embotada.
Então, assim, ela vai ficar um tempo vagando até conseguir despertar, né, se desfazer daqueles conteúdos todos que ela traz, de infrações da lei, que o umbral é um lugar onde a gente vai expurgar, literalmente. Então, ela vai ficar um tempo ali. Imediatamente, comunicação, eu não acredito nisso, não. Eu Não também não mesmo, tá? acreditei muito não, sabe, Eli? Obrigada, Imediatamente Eli. não. Agora, com o passar do tempo, pode ser ele recolhido num posto de socorro que um espírito fale por ele, não ele, mas alguém que possa ajudá-lo a passar uma Ah, comunicação. inclusive, depois dessa comunicação, a irmã dele cometeu suicídio. Lamentável, né? É. Tem que orar. Obrigada, Eli. Nada, que isso. Mais alguma pergunta, gente? Gente, as comunicações mediúnicas têm que ser avaliado quanto ao conteúdo. Tem conteúdo doutrinário ou não tem conteúdo? Quando ela é assinada, a gente tem que buscar traços daquela assinatura. Por exemplo, uma pessoa se assina como Sócrates, mas tem um linguajar totalmente chulo. Óbvio que não é Sócrates, né? Que Sócrates nunca foi chulo. Então, assim, a gente tem que ir eliminando problemas, mas a gente não pega uma comunicação mediúnica e joga totalmente fora, a menos que ela seja completamente antidoutrinária. Aí é claro, tá? Mas se ela tem conteúdo moral, a gente aproveita o conteúdo moral. Agora, se tem um conteúdo moral mediano e assina uma grande autoridade, um espírito de escola, aí a gente agradece a comunicação, deixa ela de molho um tempo para ver se realmente, tá? Se foi falha do médium, o que foi, tá? Porque tem coisas que não combinam, né? Mas, enfim, eles não aproveitaram nada da comunicação. A comunicação foi dada, o espírito mostrou um pouco da sua personalidade, o pouco que mostrou para eles não foi o suficiente. A comunicação com certeza tinha conteúdo e eles não aproveitaram nada. Então, eles não levaram em consideração nada dessa reunião. E nem em consideração ao Otávio, que era uma pessoa correta. Então, eles são exigentes demais. Vai vir Jesus, vai dar comunicação, eles vão dizer assim, esse cara, esse barbudo, ele é fraquinho. É assim que eles vão falar, né? A exigência deles é descabida. Então, é complicado. A Zezé está com a mão ainda... Ainda quer falar alguma coisa, Zezé? Não. Já desliguei, já. Esqueci. Então, tá, querida. Então, podemos nós fazermos a nossa prece de encerramento ou vocês têm alguma colocação ainda para fazer? Podemos? Então, Leida, eu vou pedir você, por gentileza, que faça a nossa prece de encerramento, por favor. Ok. Senhor, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, amigos espirituais que tanto nos auxiliam na nossa trajetória evolutiva. Agradecemos pela família que temos, que é a família que nos deste através da união de almas, nos favorece um círculo de afinidades necessárias ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Também, senhores, agradecemos pela presença em nossos lares, favorecendo a ambiência adequada para o nosso melhor viver e mantê-la, essa ambiência, de forma salutar. Querido Pai, que nos favoreça, junto com a oportunidade da vida, alcançarmos os nossos obstáculos, mas sabendo que Tu, como Pai amoroso, justo e bom, nunca nos deixe desamparado, órfão, mas sabemos das dificuldades que teremos que enfrentar, mas consciente do Teu amparo, do amparo divino, querido Pai, para auxiliar-nos no nosso trajetório evolutivo. Imensamente agradecemos por essa querida doutrina que nos esclarece, agradecemos pelos amigos que temos, agradecemos pelas orações que recebemos e também por aquelas que fazemos, em prol daqueles, Senhor, que estão distante ao próximo. Percebemos a necessidade do auxílio, da manutenção da ambiência, da vibração. Obrigada a todos pela oportunidade da vida, pela nossa consciência, pela nossa mente lúcida,
e o nosso corpo sadio que nos favorece irmos buscar o necessário para o nosso processo evolutivo. Que Deus possa amparar a todos nós, que as boas vibrações possam chegar em cada lar, e que assim possamos alimentar os nossos corações de paz, esperança e amor, e convivência mútua e salutar para o nosso melhor viver. Que nos envolva nessa semana, amparando a cada lar, a cada coração, e a todos aqueles que temos em mente, que também possam receber essas boas vibrações. Obrigada mais uma vez, a oportunidade de aqui estarmos, e que a espiritualidade possa nos envolver de paz e harmonia, e que assim seja. Que assim seja.